Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, você já percebeu quantas vezes deixou de fazer algo porque ficou pensando demais? Tu já parou? É até meio incoerente, né? Tu já parou pra pensar o quanto tu deixou de fazer por pensar demais? Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão de a gente pensar demais e não agir, né? Eu tô com a minha colinha aqui, né, gente, como sempre, porque senão eu me perco no que eu realmente quero falar pra vocês e acabo não falando nada do que eu preciso falar. Então, gente, eu anotei tudo o que eu quero conversar com vocês. Pensando assim, ó, tu já parou pra pensar, né? Quantas vezes tu deixou de fazer algo porque ficou pensando demais? É até irônico, né? Falar isso. Mas sim, gente, pensando no que poderia dar errado, pensando na opinião dos outros, pensando se era o momento certo. Quantas vezes tu te pegou nesses pensamentos, querendo fazer algo e pensando que será que vai dar errado? O que o fulano vai pensar? O que a minha mãe vai pensar? O que meu marido vai pensar? Será que esse é o momento certo de agir? Gente, eu já passei na minha vida com o meu marido uma situação que eu disse pro meu marido assim, ó, eu acho que o que tu quer fazer não é o momento certo ainda. Tu acha que tá fazendo na hora certa? Gente, já faz anos já, faz uns bons aninhos. A gente tá junto, vai fazer 9 anos. E já faz um bom tempinho que essa situação aconteceu. E eu disse pra ele, amor, tu acha que é o tempo certo de fazer isso? Né? Tu acha que vai dar certo? E ele simplesmente pegou e disse assim, vai, vou fazer. Vamos ver no que vai dar e vai dar certo. E simplesmente foi lá, não pensou duas vezes e agiu. Gente, deu certo, tá? O que ele fez lá atrás deu super certo, tá dando certo até hoje. Então, por isso que a gente se pega pensando demais e agindo de menos, que é o que a gente mais faz de errado, né? Pensa muito e não faz nada. E enquanto a gente tá pensando, o tempo tá passando. E aí, quando tu vai ver, ai, por que eu não fiz aquilo? Ou por que eu deixei de fazer isso? Porque tu pensou demais e não agiu. E quando você pensa, a vida continua passando, que nem eu tô falando aqui pra vocês, né, pessoal? Aí, então, hoje eu quero te mostrar por que pensar demais está te afastando dos seus sonhos e como começar a agir agora mesmo. Hoje, nesse vídeo, então, eu quero te mostrar, pessoal, por que pensar demais está te afastando dos teus sonhos. É óbvio, gente, que para tudo a gente precisa pensar, refletir, parar e analisar. Mas também a gente não deve viver somente pensando. Pensando no como, pensando no que vão pensar, pensando no que vão falar, pensando no que possa acontecer ou não. A gente não pode viver só nisso. A gente tem que pensar e agir. Pensar e agir. Pensar, né? O que vai fazer, tomar a decisão e agir. Muitas pessoas acreditam que precisam ter todas as respostas antes de começar. E sim, gente, eu era uma dessas pessoas que eu achava que eu tinha que ter todas as respostas assim, ó, das minhas perguntas, das minhas dúvidas. Eu achava que eu tinha que ter as respostas para me poder agir. E hoje, com 36 anos, eu vejo que não é assim. Com 36 anos eu tô aprendendo muita coisa perante a minha vida, gente. Desde 2017 pra cá, quando eu conheci o Ho'oponopono. E hoje em especial, hoje em dia, né, em especial, eu aprendo demais, demais, demais com a minha própria vida, tá, gente? Com a minha própria vida, com as minhas próprias experiências. E aí, então, eu era uma dessas pessoas que acreditava que precisava de todas as respostas para as minhas dúvidas, para as minhas perguntas, para poder tomar a iniciativa do que eu queria fazer. Mas isso é só uma ilusão. Isso não passa de ilusão, gente. A gente querer as respostas para depois agir, né? É mais ou menos isso aqui. Eu vou contar uma história para vocês da minha vida. Essa história de querer as respostas para depois começar a agir.
Gente, quando a gente começou a fazer a nossa casa aqui, meu esposo e eu, a casa, a gente começou pelo quarto, porque a gente dormia na casa da minha mãe, dormíamos na sala dela. E aí começamos a construir o nosso quarto, porque eu já vinha feito o alicerce antes de conhecer o meu esposo, porque a minha intenção já era ter um quarto separado aqui pra mim. Aí o que que aconteceu, gente? Só comparando, tá? Pra vocês terem mais ou menos uma noção. O meu marido começou a construir o nosso quarto e eu disse pra ele assim: eu vou entrar pra dentro da casa, do quarto, quando ele tiver todo pronto. Forro, parede pintada, todo como ele tá agora, todo prontinho, novinho, cheirinho de novo, todo pronto. Eu só vou entrar quando tiver assim. Ou seja, mal comparando, eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver a resposta. E detalhe, gente, demoraram-se 6 meses pro meu quarto ficar pronto. Pintado, que eu digo, totalmente pintado, totalmente pronto, pintado com forro e cerâmica. E cama e guarda-roupa, tudo dentro. Eu queria o quarto completo para depois entrar. Então, conseguindo entender a comparação que eu tô fazendo, conversei com meu marido. E ele disse assim pra mim: Sabrina, a gente pode já entrar pro nosso quarto. O nosso quarto ele não tava pintado, ele tava só rebocado. Rebocado, sem o forro, tá, gente? A gente não tinha cama, não tinha guarda-roupa. A gente só tinha um colchão inflável e o meu marido fez um estrado de madeira pra gente poder vir pra dentro do quarto. E ele disse assim pra mim: não vamos esperar ficar pronto, vamos já pro nosso quarto pra gente poder deixar a tua mãe com a privacidade dela, com a sala dela, com a casa dela tranquila e a gente ter a nossa privacidade. E eu parei pra pensar e eu digo: é verdade, porque se eu esperasse o quarto ficar pronto, gente, ia levar 6 meses pra eu ter a minha vida, sabe? A minha privacidade e 6 meses privando a minha mãe da privacidade dela. Tá conseguindo entender a comparação? Então, gente, assim, ó, a gente não precisa ter todas as respostas. Vocês conseguiram entender a comparação que eu fiz de eu entrar pro quarto que eu queria com ele todo pronto? Não, eu não precisava ter ele todo pronto para entrar. Eu consegui entrar para dentro do meu quarto, consegui dormir, não teve chuva, eu fiquei sequinha, quentinha, não tinha goteira, não tinha nada. O quarto estava sendo construído, estava para finalizar, entendeu? E eu conversando com meu marido, a gente entrou para dentro do quarto, tá conseguindo entender? Então, assim, ó, não espere respostas das perguntas de vocês. Não fiquem acreditando que para tu começar alguma coisa, tu precisa ter todas as respostas. Não, gente, não. Isso é só uma ilusão, é que nem eu achando que o quarto tinha que estar pronto para poder entrar pro quarto, para eu poder usufruir do meu quarto. E não. Eu entrei para dentro do meu quarto antes dele estar 100% pronto, que nem ele tá agora, e consegui usufruir da mesma maneira e me mantive no meu quarto até hoje, com ele prontinho, limpinho, arrumadinho, todo certinho, tudo ok. Tá, gente? Agora assim, ó, que nem eu tô falando pra vocês, né? Isso é uma ilusão. E falando o que eu tava comentando com vocês, aqui ó, ninguém começa pronto, gente. Ninguém começa sem medo. Ninguém começa sabendo exatamente o que vai acontecer. O que que isso quer dizer? Que tu não precisa ter todas as respostas, que tu não precisa saber o que vai acontecer, né? Porque a gente nunca sabe perante uma situação, uma decisão que a gente quer tomar, alguma coisa que a gente quer fazer, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca começa já pronto para aquela situação. A gente diz: "Ah, eu tô preparado para isso ou para aquilo". Mentira, gente, porque a gente nunca tá preparado para nada. Tá, gente? Então, assim, ó, o sucesso, o sucesso não pertence às pessoas que mais pensam, pertence às pessoas que agem. E essa frase aqui, gente, que eu anotei para falar para vocês é muito, 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 muito fato, é muito fato, é muito fato. As coisas não acontecem, o sucesso não pertence
as pessoas que pensam mais, e sim as pessoas que agem. Porque se tu parar para olhar essas pessoas bem-sucedidas e tais, elas não viveram o tempo todo pensando. Elas pensaram como iam fazer, a partir de onde iam começar e deram o primeiro passo. Tá conseguindo entender? Deram o primeiro passo e agiram. Não esperaram respostas, não esperaram aprovações de ninguém, não pensaram no que os outros vão falar ou deixar de falar, ou vão pensar ou deixar de pensar. Eles agiram. A verdade é que o excesso de pensamento cria uma prisão invisível. E eu sou prova viva disso, gente. Eu sou uma pessoa que tenho medo. Agora já não tanto, porque eu trabalho muito isso com Ho'oponopono. Mas sim uma pessoa que tem medo de dar um passo do que possa acontecer, de fazer algo que eu tenho vontade porque o que vai acontecer, entendeu? Então, eu venho trabalhando isso com Ho'oponopono na minha vida e graças a Deus vem dando muito certo, tá, gente? Porque o excesso de pensamento, ele cria uma prisão invisível, porque a gente só fica naquilo ali, é como se tu quisesse fazer um bolo de chocolate e tu só visse várias receitas, várias receitas de bolo e nunca botasse em prática a receita. E nunca botasse em prática a receita e nunca começasse a fazer. Tu nunca vai saber como é que vai ser o teu bolo. Se teu bolo vai sair bom, se teu bolo vai sair abatumado, se teu bolo vai sair, vai crescer, não vai crescer, vai dar bom, vai dar ruim. Tu nunca vai saber porque tu vive só de informações, de receitas e mais receitas. Tá conseguindo entender a comparação? O que isso quer dizer? Que quando a gente pensa demais, né? O excesso de pensamento cria uma visão invisível. É isso, porque a gente fica pensando e nunca faz nada. Por causa do fulano, por causa do ciclano, ou como, ou com medo, ou por quê, ou não sei o quê. Consegue entender, gente? E a falta de ação, ela gera frustração. E isso é muito verdade, porque eu também já passei por isso, vivi isso, que a falta de ação gera frustração, tá? E eu venho agindo porque eu tô num momento da minha vida, como eu falei pra vocês, de transição que eu tô fazendo, tá, gente? Depois, quando tudo acontecer, eu vou vir contar toda a história pra vocês certinho, direitinho, mas eu tô agindo e antes de começar a agir, eu tive bastante frustração, tá? E mesmo ainda agindo, e mesmo ainda fazendo Ho'oponopono, porque é muita crença, é muita coisa pra limpar, ainda assim tenho algumas frustrações, mas o que que eu faço? Eu não deixo isso germinar minha mente, eu não deixo isso me paralisar e eu continuo agindo de passinho a passinho ao rumo que eu quero chegar, o que eu quero fazer, tá, pessoal? A gente analisa tanto que acaba não fazendo nada. É o que eu venho falando pra vocês. Que tu fica com excesso de pensamento, excesso de como, de porquê, de pra quem, o que vão passar, o que vão pensar, o que vão fazer, e acaba não fazendo nada com nada. E o que acontece? Frustração. A frustração, ela vem e ela vem assim, ó, com tudo, sem nem pedir licença. E quando vê, tu tá com a tua vida mais desmoronada do que tu, né, do que tu pensa. Então, gente, assim, ó, isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui que eu acabei vendo e anotando aqui pra vocês é uma frase assim, ó, que eu acho maravilhosa. Ela é uma frase muito poderosa. A clareza vem da ação e não da espera. Anota isso daí. Deixa aqui embaixo nos comentários se tu tá prestando atenção no vídeo. Anota essa frase. A clareza vem da ação, não da espera. Porque é óbvio, gente, é óbvio, né? É óbvio que se tu não tiver ação, tu não vai acabar tendo clareza do que tu precisa continuar fazendo para chegar aonde tu quer. Tá conseguindo entender?
Se tu continuar esperando a resposta, esperando a aprovação, esperando seja lá o que for, tu nunca vai ter clareza do que tu quer da tua vida, tá? Então tu tem que agir, tu tem que pensar, mas não viver pensando. Tem que pensar e agir. Tem que pensar e agir, tá? Pensar conscientemente, agir. Limpar as crenças que não te permitem, que não te deixam, que as crenças que te fazem, que tu acha que não seja merecedor. Limpe todas essas crenças com o Ho'oponopono, tá, gente? Eu tenho meu e-book, eu vou deixar o link do e-book aqui, que eu atualizei, ele tá assim, ó, maravilhoso, meu e-book. Tá super completo, bem explicado, bem de fácil entendimento, tá? É Ho'oponopono, o poder da cura, do perdão e da transformação interior. Gente, acessam esse e-book, leiam ele do início ao fim, é pouquíssimas páginas, é bem completo e assim, ó, vai esclarecer muita coisa na vida de vocês, tá, gente? Então essa frase assim, ó, ela é muito perfeita. A clareza vem da ação e não da espera. Você não vai descobrir seu caminho parado. Isso aí, né, gente, é certo. A gente nunca descobre o nosso caminho parado. Se a gente não agir em prol do que a gente quer, a gente não vai saber se a gente vai chegar lá ou não. Não é verdade? Então, tu descobre caminhando. A coisa mais certa na nossa vida, a coisa mais certa na nossa vida para as coisas acontecerem é o caminho. É o caminho, é a trilha que a gente vai fazer para chegar onde a gente precisa chegar. Por quê, gente? Porque durante esse caminho, durante essa trilha, tu tá aprendendo muitas outras coisas. Tu vai aprender muitas outras coisas. De repente tu vai errar, mas tu vai aprender com aquele erro. Tu vai acertar, tu vai agradecer. E tu vai agradecer até pelo erro também, porque tu vai ver que aquilo ali tu não vai fazer mais. Tá conseguindo entender, pessoal? Muitas vezes o universo está esperando apenas um passo seu. E essa garantia, o universo está esperando apenas um passo seu, mas você continua esperando um sinal, uma confirmação, uma garantia. E essa garantia nunca chega. Por quê? Porque tu não tem que esperar nada. Gente, tu tem que, assim, ó, como é que eu vou dizer? Não é que você não tenha que esperar nada, por quê? Porque muitas vezes tu pede um sinal para Deus, tu pede um sinal para o universo e ele tá te dando, só que tu não tá enxergando e aí tu fica naquela estagnação de pensamentos, né? Naquela germinação de pensamentos e acaba não fazendo nada. Excesso de pensamento, né, gente? Tu fica naquele excesso de pensamento e acaba não agindo, acaba não fazendo nada. E aí, tu fica à mercê dos teus pensamentos. E o universo apenas está esperando um passo teu para tu chegar onde tu queres chegar, tá, gente? E o Ho'oponopono nos ensina que muitas vezes estamos presos a memórias de medo, que nem eu falei para vocês. A gente está preso a memórias de medo, fracasso e rejeição. Por isso que eu digo para vocês, façam Ho'oponopono para limparem, curarem dentro de você a memória do medo, a memória da rejeição, a memória da frustração, a memória do não merecimento. Tudo isso trava a gente, trava da gente viver a nossa vida. Essas memórias nos fazem procrastinar e nos fazem ficar em excessos de pensamento, gente, principalmente o medo. Principalmente o medo. O medo de quê? O medo de que se vai dar certo, o medo do que o fulano vai pensar, que nem eu falei para vocês. E a memória da aprovação, porque tu precisa da aprovação dos outros para poder dar um passo na tua vida. E sendo que, se tu der um passo na tua vida e aquela pessoa que disse para ti, vai lá e faz, ou não faz, ela tá vivendo a vida dela, ela não tá perguntando para ti se vai fazer ou não, se pode ou não. Entendeu? Então, gente, limpa essas memórias com o Ho'oponopono. Porque quando limpamos essas memórias, abrimos espaços
para inspiração. Quando a gente limpa essas crenças, o medo, a frustração, todas as memórias que a gente carrega sem nem perceber, a gente abre espaço para o novo e a inspiração chega e tu fica mais atento para aquela ideia que surgiu, aquele sinal do universo. De repente tu quer fazer algo, mudar alguma coisa na tua casa, mas tu acha que teu marido não vai gostar e tu fica pensando o que vai fazer, como vai fazer para ele ficar legal, para ele não ficar brabo, para ele aprovar, ou vai perguntar para ele, certo? E se tu limpar a memória, se tu limpar essa memória de aprovação, tu vai ter a inspiração do que fazer, como fazer e vai fazer. E no fim vai dar certo. Entende, gente? E no fim vai dar certo. Que essas memórias que nos fazem procrastinar, que nos fazem acreditar que não somos capazes, tá? Essas memórias são horríveis, gente. E a gente tem muitas vezes inconscientemente. Tu pode estar me ouvindo agora e vai dizer, eu não tenho essas memórias, porque eu não acredito nisso. E muitas vezes tu mesmo te auto-sabota e nem sabe. Porque tem essas memórias em ti e tu tem que limpar. Tá, gente? Quando limpamos essas memórias, abrimos espaço para inspiração, como eu falei para vocês. E quando a inspiração chega, a gente precisa agir. No momento que tu teve aquele insight, que tu teve aquela ideia, tipo, quer mudar alguma coisa na tua casa, quer botar um quadro, mas não sabe se teu marido vai aprovar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu faz o Ho'oponopono para limpar essa crença de que precisa da aprovação do outro, de que não é merecedor daquele quadro na tua sala. Aí vai vir a inspiração para ti. Não vou dizer que é da noite pro dia, tá, gente? Porque o Ho'oponopono limpa memórias de, desde quando a gente era bebê, desde a gestação da nossa mãe. Então, quando tu tiver a inspiração, exemplo, bota um quadro vermelho na parede. Vai ficar lindo, tua casa vai ficar iluminada, vai ficar mais bonita, vai ficar mais próspera. Tu faz, tu tem que agir, gente. Quando vir esses insights assim, haja, não fica só pensando se deve ou se não deve. Porque inspiração sem ação não gera transformação. Outra frase poderosíssima: inspiração sem ação não gera transformação. E tu precisa da ação, gente. Tá? Agora eu quero propor aqui para vocês um desafio. Pense em algo que tu tá adiando na tua vida. Pense em algo que tu tá adiando na tua vida. Pode ser abrir um negócio, criar um perfil, criar um canal no YouTube, gravar vídeo, começar uma dieta ou tomar uma decisão importante. Pense em algo na tua vida que tu tá adiando e fica só pensando. Pense agora, neste momento, em algo que você está adiando. E agora pergunte a si mesmo: qual é a menor ação que eu posso fazer hoje para começar a agir em prol disso daí? Tu quer criar um perfil no Instagram para começar a trabalhar com o Instagram? Qual é a menor ação que tu deve começar hoje para isso acontecer? É criar uma conta, tá, gente? Criar a conta no Instagram. Botar teu nome, botar a foto, botar o que tu quiser ali, a tua biografia, montar, tá bem? Criar a tua conta. Depois vão começar a surgir ideias dentro do que tu quer trabalhar, entende? É um canal no YouTube? Qual é o primeiro passo que tu tem que dar? Criar um canal, ter um e-mail somente para isso e criar o teu canal. Cria o canal, depois tu vai começar a agir em prol ao conteúdo que tu quer pôr no teu canal, que tu quer transparecer para as pessoas. Qual é a menor ação que posso fazer hoje, tá, gente? Para chegar aonde tu deseja. Não amanhã e não semana que vem, e sim hoje, ainda hoje, depois que tu parar de ver esse vídeo, tá? Pense nisso. Depois repita: divindade, limpa em mim todas as memórias que estão me impedindo de agir. Eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Divindade, limpa em mim todas as memórias que estão me impedindo de agir. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Faça isso por alguns minutos,
por alguns minutos, assim, em silêncio, tranquila, tá, gente? Faça a pergunta pra ti, pense numa coisa que tu tá adiando, esse é o desafio. Pense em algo que tu tá adiando, que tu queira fazer. Pergunte pra ti mesmo, o que que eu posso, qual é a menor coisa que eu posso começar a fazer, a agir em prol do que eu quero, e faça a petição do Ho'oponopono. Divindade, limpa em mim tudo o que está me impedindo de agir. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Daqui a 1 ano você estará em algum lugar. A pergunta é: você estará colhendo os frutos da sua coragem ou os arrependimentos da sua indecisão? Tá, gente? Daqui a 1 ano, você estará em algum lugar e a pergunta que eu te faço é: tu tá colhendo o fruto da tua coragem que tu teve hoje, da decisão que tu teve hoje, ou o arrependimento da indecisão de hoje? Reflita sobre isso, gente. O medo diminui quando você age. A confiança cresce quando você age. O medo diminui quando você age. A confiança cresce quando você age. Entendeu, gente? Então tudo é sobre nós. A gente faz, a gente não faz. A gente cria a nossa realidade. Os resultados aparecem quando a gente age. Não espere sentir-se pronta, não espere as coisas estarem prontas para tu agir. Lembra da história do meu quarto, tá? Que eu não podia esperar o meu quarto estar pronto para eu agir, tomar a decisão de vir para dentro dele. Entendeu? Se eu tivesse esperado, eu ia levar, ó, meses para entrar para dentro do meu quarto. Então, gente, não espere as coisas ficarem prontas. Comece a agir. E a cada passo, o caminho se revelará diante de você. Porque foi que nem eu disse para vocês, é no caminho, é na trilha da tua vida que as coisas vão acontecendo, que as clarezas vão aparecendo. E tu vai chegar onde tu deseja. Então é a cada passo que tu dá, o caminho se revelará diante de ti. Bota o pé, Deus te bota ao chão. Faça Ho'oponopono. Vou deixar o link do meu e-book aqui na descrição desse vídeo, tá, gente? Se esse vídeo tocou o teu coração, te deu algum insight, falou com você, deixa aqui nos comentários, eu vou agir, para me saber que tu viu e que tu vai agir em prol ao que tu quer. Espero que você tenha gostado e um grande beijo. Até o próximo vídeo.